Olá a todos, bem-vindos a mais uma conversa no podcast Até que se agora. Que lembro que este podcast tem como principal objetivo desmistificar, sensibilizar e dar a conhecer a patologia apraxia como sintoma e como doença. Eu sou a Susana Fitial. Obrigada por estar a acompanhar este projeto. Convidada de hoje é a doutora Carolina Henrique, psicóloga clínica e de saúde, terapeuta familiar e terapeuta de casal. Eu quero agradecer à doutora Carolina por ter aceitado o meu convite e participar neste episódio do podcast. Obrigada e bem-vinda, Carolina. Obrigada, Susana, é muito bom estar aqui, fico muito contente. Eu conheci a Carolina no projeto Ombro Amigo e ora, queres falar um bocadinho o que é o Ombro Amigo? Sim, o Ombro Amigo é um projeto que existe desde 2020 em Orem e ele surgiu através de uma ajuda do Portugal Inovação Social, portanto foi um projeto em que foi feita uma candidatura que foi aceita pela doutora Joana Calato, que é diretora técnica da Casa Doutor Alves, que é uma das valências aqui da Fundação, doutora Agostinho Albano de Almeida, e o projeto consistia em ajudarmos pessoas que estavam em situação de isolamento. E podia ser isolamento por várias razões, porque estavam muito afastados de toda a gente e estavam num isolamento físico e social, porque não estavam a conviver nem integrados em nenhuma resposta. Podia ser isolamento emocional e psicológico. E ajudávamos pessoas de todas as idades, portanto, desde os 11 anos até à idade adulta, portanto, idosos. E o projeto consistia em termos atividades para que as pessoas pudessem ter uma rotina e pudessem sair de casa e termos acompanhamento psicológico de forma gratuita para pessoas que não tinham capacidade de pagar consultas no privado. E, Mas portanto, isso surgiu em 2020, na época da pandemia. sim, o projeto, tanto quanto sei, foi pensado antes da pandemia e depois, Ok. ironia do destino, surge a pandemia e ainda veio dar aqui mais força e tornou o projeto muito mais importante, porque de repente todas as pessoas estavam em casa, isoladas, muitas pessoas estavam em confinamento. E isso foi um grande desafio, porque nós queríamos desde o início poder fazer atividades que juntassem as pessoas e não conseguimos logo no Pois, início, foi mais tarde e foi assim que nós nos conhecemos, contigo aqui a surgir no Ombro Amigo para participar nas atividades, não pois foi? foi, sim, estive ainda há pouco a pesquisar, foi em maio de 2021 que a terapeuta ocupacional a Silvia, do Centro de Saúde, me deu a conhecer o vosso projeto, o Ombro Amigo, e porque era numa época que eu estava muito desanimada com a pandemia, ainda veio gravar. Então ela se lembrou de mim e pensou, "Ai, experimenta, não custa nada, vai ver." E assim foi, fui ver como é que é, com o receio, porque também não está. Era um pouco difícil encontrar uma informação sobre o meu amigo, mas fui na mesma onde você encontrei tanto a doutora Carolina como a doutora Marta, de assistente social, e coincidências, as coincidências. Eu e a Marta andamos na escola juntas, na, na infância, por isso também já nos foi estranho, mas pronto, conhecemos, apesar de quase sermos vizinhas, tivemos muitos anos que não nos víamos. E foi engraçado e consegui entrar no vosso projeto, porque
como o âmbito era mesmo o isolamento, e eu nessa época estava chata, o pandemia e tudo mais, e estava muito mais isolada, cada vez mais. E foi uma ajuda, e o meu amigo ajudou-me imenso, como Carolina sabe, que viu-me evoluir. Passei de uma Susana, de, lembro até que ele estava deprimida, e confesso que não sabia, não me assumia, mas sabe que o projeto me veio me dar outra visão, que afinal não era só ataxia, sintomas, os problemas de saúde, e pronto, era o fim. Não, não havia muito mais. Esse ombro amigo fez parte, e faz parte da minha vida, já com muito entusiasmo. Foi aí que eu descobri que podia ser muito mais, através do voluntariado, por exemplo, que não é só ter o utente, também tem esta vertente, o voluntariado. Uhum. Olha, bem lembrado, Susana, porque há bocadinho não falei do voluntariado, que é uma parte que é importante do projeto, porque é muito fácil nós vivermos só a nossa vida e, e termos a nossa rotina, e às vezes o grande desafio é começarmos a fazer coisas novas e em que temos de sair da nossa zona de conforto. Mas eu acredito que quando nós estamos em relação com os outros, podemos mesmo crescer e conhecer partes de nós que estavam esquecidas. É verdade. E, portanto, o voluntariado aqui no Ombro Amigo teve uma parte muito importante, porque funcionou de várias formas. Pessoas dentro do Ombro Amigo, que eram nossas beneficiárias, que queriam fazer voluntariado fora e, portanto, queriam ir para algum tipo de serviço, como foi o teu caso, em que estás agora no centro comunitário, Sim, aqui da. Como tínhamos pessoas que não pertenciam ao ombro amigo no sentido em que não frequentavam as nossas atividades ou que não tinham acompanhamento psicológico, mas que queriam fazer voluntariado junto das pessoas que nós acompanhávamos, e então temos voluntários que são pessoas que têm a sua vida organizada e que dedicam uma parte do seu tempo para, por exemplo, fazer companhia a algum idoso, ir à sua casa, ou ajudar na ida às compras. E depois foi muito engraçado porque o Ombro Amigo se tornou numa comunidade em que as pessoas entre si foram fazendo voluntariado umas com as outras. é verdade. E, portanto, eu sinto que realmente o voluntariado é uma parte importante e onde tu também te foste aqui redescobrindo e te sentindo, se calhar, mais útil. Útil no sentido de poderes encontrar em ti o teu potencial. Eu sinto que tu encontraste ao longo destes anos que nos conhecemos. É verdade, porque eu pensava que só via a Susana doente, então, com várias limitações e mais nada. É, como já referi, o meu futuro que eu pensava era ir para um lar de idosos, para o centro, dizia centro, para uma residência. Mas é cumpre amigo e pela oportunidade que me deram para fazer atividades, workshop, por exemplo, da reciclagem, e que deu muito trabalho, é verdade, mas foi gratificante para mim saber aqui, afinal, os meus conhecimentos de formação, que engenharia do ambiente, já cá estavam e eram úteis para restantes pessoas que lá foram e tiveram a ver e sentindo tão e votar tão boa, pensei, a Susana afinal não morreu, como muitos pensavam, não, outra. Foi assim mesmo uma descoberta fantástica e estou muito grata pelo vosso projeto. É mesmo. Oh, Susana, eu devo dizer-te que a vida às vezes prega-nos partidas e,
E muitas vezes há coisas que nos vão acontecendo que mudam muito a nossa vida e que mudam muito o trajeto que estávamos a seguir. E às vezes há coisas que nos vão acontecendo, como é o surgimento de uma doença, podem mesmo mudar a nossa forma de estar na vida. E às vezes nós esquecemos de partes nossas, porque estamos muito focadas na doença. Quem diz a doença diz outra coisa que nos aconteça e que seja muito marcante, pode ser a perda de alguém, um luto. E nós precisamos de tempo para nos reorganizarmos. E precisamos de contactar com essas partes difíceis para depois podermos olhar para as outras que estavam lá. Sim. E é muito curioso, eu lembro-me quando nós te propusemos tu fazeres o workshop de reciclagem, de eu te dizer e te apresentar como a engenheira do ambiente que trabalhou na área, que tem todo o conhecimento e todo o mérito para organizar este workshop, e tu de facto fizeste isto com muita competência, com muito rigor, e fico mesmo muito contente de tu te teres sentido empenhada, porque realmente correu muito, muito bem. Acho que é uma coisa a repetir. Não só Sim, noutros sítios, não é? Isto está em ti, o conhecimento está em ti e a tua capacidade de comunicar também é uma coisa muito inata. Tu és uma comunicadora, obrigada, Carolina Corpinha. É por cunhada com tanto elogio. tudo merecido. Obrigada. Mas, de facto, foi uma redescoberta, redescoberta total, porque a parte, apesar de eu não poder trabalhar e ter algumas dificuldades, mas saber que a Susana, a nível dos conhecimentos profissional e mental, ainda cá está, foi uma grande, mesmo uma grande força que me deram nessa altura, e tanto que depois temos outra chance de fazer palestra também que adorei, e acho Uhum. que, A palestra Desafios com Superação, em que também exato, história, sim. e acho que também quem teve a assistir a palestra também se sentiu eh, sinto que não estava sozinho, podia também fazer alguma coisa, por estar a partilhar as, as dores que se tem, vimos que há mais gente assim. Não estamos sozinhos no mundo e acho que o projeto Ombro Amiga mesmo isso, é mostrar que, apesar de muitos considerarem estar sozinhos, há muita gente a viver na mesma situação, isolada, com problemas de saúde, com tanto física, saúde mental, ou seja o que for. Há sempre, mas a minha perspectiva é que há sempre aquela, só me acontece a mim, é só comigo. Não. E também esta partilha de estar a conviver com outras pessoas também é importantíssimo. Eu tenho que pôr, então eu começo aqui a falar e não começo paro. E também tenho que falar mais devagar. Por isso, diz-me assim, abranda se for preciso, não, Estou-te a seguir com entusiasmo. não. Porque é verdade, todos nós, na nossa vida, temos altos e baixos e há momentos que são mais desafiantes e em que às vezes a primeira resposta é eu quero ficar sozinho, quero ficar sozinha, eu não quero sair de casa. E o Ombro Amigo é uma proposta para as pessoas saírem da sua bolha e poderem trabalhar em si individualmente, trabalhar as relações que têm com os outros. Eu acho que é por ser um projeto tão importante e que se reconhece o trabalho que aqui é feito, que ele continuou. E, portanto, este ano, quando o financiamento terminou, aqui a Câmara de Orem fez um protocolo com a Fundação para que ele possa continuar e é por isso que continua a funcionar, porque temos muitas pessoas que beneficiam dele e que aqui se vão reencontrando e encontrando partes de si que não conheciam. E isso é maravilhoso. E torna-se também gratificante
para a Carolina, ou eu mesmo para outra, agora é de Marília, sim. Marília, que está a acompanhar. Gratificante ver as pessoas que toda a gente tem a sua evolução. eh, Uns mais depressa, outros mais devagar, mas imagino que deve sentir isso, que a pessoa está aprendendo a evoluir e a ter de descobrir. Hum. Nós estamos na primeira linha a ver esta evolução, que às vezes também não corre a 100% e temos pessoas que começam este percurso e que entram no ombro amigo e que depois, por uma ou outra razão, acabam por desistir. E estão no seu direito e é a sua vida e é o seu tempo e cada um de nós tem o seu tempo. E pode nisso não identificar. Claro. Mas as pessoas que vêm e que vão aceitando este desafio que nós lhes vamos propondo de facto se conhecerem melhor e de conhecerem os outros, e quando corre bem é muito gratificante, não é? Como estavas a dizer, e bem, agora a equipa mudou aqui do Ombro Amigo e, portanto, o nosso coordenador agora é o Dr. António Castanheira, que é o chefe da ação social ali do município, e é a doutora Marília, que é assistente social, e, portanto, estamos também aqui a recomeçar um bocadinho este caminho e a pensarmos no caminho que queremos fazer daqui para a frente, mas é ótimo podermos ir acompanhando as pessoas e é um privilégio este lugar, Susana, porque nós vamos conhecendo pessoas muito diferentes e isso também nos enriquece muito. Eu, Carolina, sinto que é um grande privilégio este lugar, de contactar com as vossas histórias, de ver as vossas lutas, de estar convosco. É um lado muito humano que está sempre em mim, aqui a trabalhar. E, portanto, sim, é muito bom ver a evolução das pessoas. Falta a salientar o meu amigo, que é parte das consultas de psicologia, a parte das atividades e a parte da assistente social, certo? Uhum. E do voluntariado, sim, Pois exato, já estava eu a esquecer. Exato. Por isso é muito abrangente. sim. Tá, agora estou-me a lembrar tanto que me ofereci para te ajudar aí nos, na, fisicamente na parte do ombro amigo, mas eu também não posso pôr em tudo, tenho que pôr um travão, Uhum. porque eu acho que por exemplo, quando apresentar os valores da evolução do projeto, eu fiquei encantada por saber que ajudaram tantas pessoas a sentir-se mais confiantes, melhores, melhor autoestima, não se sentir tão isolados. Isso é o grande Foi. objetivo, não é? Mas sabes que eu sinto e penso muito sobre isto, que é, nós podemos ter uma receita espetacular. Imagina, nós queremos fazer um bolo e temos uma receita incrível e já houve pessoas que fizeram aquela receita e que funcionou. Mas às vezes nós, se não tivermos um ingrediente, ficamos bloqueados e não avançamos com a receita. E o bolo não sai bem ou não sai igual àquilo que era esperado. E eu penso muito nisto, aqui para o Ombro Amigo, com um paralelismo em que nós somos uma equipa, nós trabalhamos e damos o nosso melhor para que as pessoas se sintam bem e que tenham atividades, mas depois vai muito de cada pessoa e vai muito da entrega de cada pessoa e, portanto, depende muito da fase de vida em que a pessoa se encontra, da disponibilidade mental que tem e até física, não é? De poder vir aqui. Porque temos pessoas que são de conselhos de conselhos nada, de freguesias, mais distantes aqui do centro, não é? De Nossa Senhora da Piedade, e que dificulta muito poderem vir às nossas atividades. Mas já te disse e volto a dizer, acho mesmo que temos de organizar novamente aqui um workshop sobre reciclagem Eu e por terei todo o gosto. sim, temos mesmo de combinar porque é muito importante, é um tema muito atual
e precisamos de sensibilizar as pessoas porque tínhamos muita gente que não fazia reciclagem. Algumas sim, mas se estranho que há muitos que faziam porque os netos faziam, então tiveram que fazer, mas também não sabiam exatamente o que se punha em cada contentor. Havia algumas confusões, mas aprendemos tudo um pouco, até eu próprio aprendi. É uma das feituras descobertas. Ainda há bocado falaste de perder em luto, porque eu, por exemplo, quando estive no centro de reabilitação de Tocha, comecei a perda, que eu perdi as minhas capacidades de locomoção, a minha voz fui perdendo. E depois havia uma psicóloga que chegou-me a dizer que eu ia passar por fases de, de negação, até chegar à aceitação. Eu pensei, não, uma vez, não, isto nunca na vida. E hoje confesso que foi mesmo, fui passando por aquelas fases todas. E acredito também as pessoas do ombro amigo, dentes, também vão tendo essas fases. Há fases de negação, que sei que é uma das primeiras, que às vezes demora dias, meses ou mesmo anos. Eu comemorei o meu caso foi anos. Vivi em negação, não tinha nada. As pessoas à minha volta estavam a exagerar imenso naquilo que eu tinha. Não sei se também é o caso que vais vendo nessa evolução das pessoas. Mas no que toca o quê? Ao processo de luto? Ao mesmo de perda, sim. Por exemplo, a mim foi a perda de capacidades que eu tinha, tanto deixei de trabalhar, deixei de ser ativa, deixei de andar. Por menos foi assim que na altura que me disseram que ia passar por aquelas fases. Sei que esse processo é o processo de luto, mas agora, pelo que percebi, não funciona exatamente assim. Acho bem que é complicado um bocadinho. Não, nós já tínhamos falado um bocadinho sobre esta questão do luto, porque tradicionalmente, sim, quando pensamos num processo de luto, temos muito aquele modelo das 5 fases em que vamos passando de degrau a degrau. E é como se primeiro eu passo esta fase da negação, e depois só quando passar esta fase é que passo para a seguinte, e cada fase tem de ficar resolvida para conseguir ir subindo nesta escadinha até chegar à aceitação. Eu fiz uma formação com uma psicóloga de quem gosto muito e que é especialista no luto, que é a doutora Patrícia Ruivo. E era uma formação sobre o luto infantil, como é que se devia trabalhar o luto com as crianças, mas falámos sobre o luto de uma forma geral. E aquilo que ela nos foi transmitindo foi que este modelo das 5 fases está em desuso, porque não é muito realista pensarmos que as fases têm de estar concluídas, as anteriores, para chegarmos à aceitação, porque nós até podemos ter aceitado que tivemos uma determinada perda, pode ser uma perda da nossa função, da nossa funcionalidade, porque temos uma determinada doença, não é? Como pode ser perdermos alguém e de facto ser um luto por uma perda de uma pessoa que morre. Nestes processos, as coisas vão estando muito em simultâneo e nós estamos a lidar com muitos desafios ao mesmo tempo. É a realidade da perda, é termos de adaptar a nossa vida, o nosso dia a dia em função desta perda, é nós termos de nos reorganizarmos e repensarmos como é que vai ser a nossa vida futura, ao mesmo tempo que estamos a lidar com a forma como esta perda afeta as pessoas que estão à nossa volta. E, portanto, às vezes nós não conseguimos evoluir e trabalhar
todas as áreas assim de uma forma tão sequencial. Não sei se isto te faz. Sim, estou a perceber. É assim, na teoria era assim fantástico. Na prática não resulta também. Sim, porque repara, se calhar tu, no teu caso, não é? Quando falavas desta fase que foi muito longa da negação, se calhar estavas nessa fase tão longa, mas ao mesmo tempo a tua vida estava a continuar e tu estavas a readaptar diariamente face a uma mudança grande que te aconteceu. E este confronto com a nova realidade é tão duro e é tão desafiante que é normal que nós não conseguimos logo aceitar. Às vezes vamos demorando e há muitos fatores aqui que interferem. E sem dúvida que o apoio da família, dos amigos, da comunidade, dos profissionais de saúde contam muito e ajudam muito neste processo. Nós aqui no Ombro Amigo temos algumas pessoas que foram vivendo aqui processos até de doença, de processos oncológicos e vamos acompanhando também aqui os seus casos e aquilo que vou sentindo é que de facto isto é uma evolução e terem aqui um apoio é um fator muito, muito importante. Sim, porque eu acho, na minha perspectiva, que eu cheguei à fase de aceitação em 2021, quando conheci o Ombro Amigo, onde aceitei, ok, temos limitações, mas há muito mais para fazer. E, Uhum. e confesso que nos últimos tempos, meses, tenho visto muito esta pressão de aceitação. E é curioso, na última consulta que eu tive com o meu psicólogo, ele chegou mesmo a falar sobre a aceitação e agora é que fez-me clique. Ah, para isso. Às vezes pensas que as coisas estão isoladas, que é uma coisa, é outra, mas agora que a Carolina está a falar, afinal não, afinal há retornos, voltar atrás, voltar à frente, não é assim tão linear, porque Uhum. eles têm muitos. Se precisamos aceitar, tens que aceitar a aceitação. E penso, mas eu já passei essa fase, que sabe eu? Faz muito sentido o que estás a dizer. É porque as coisas não são lineares, isto não é um. Nós não partimos do ponto A e chegamos ao ponto B sempre a subir, não, nós temos altos e baixos, isto é uma série de montanhas que nós vamos subindo e descendo. Posso ter momentos em que estou a aceitar e que aceitei esta realidade, e depois ter momentos em que estou muito zangada e profundamente triste e revoltada porque isto aconteceu. Isso não quer dizer que eu não tenha aceito. Pois, exato, mas agora está. Oh, desculpa, agora que a Carolina está a falar nisto tudo, estou-me a rever e já estou a perceber o que na última consulta que eu tive, e também entender, não, não é assim tão linear. Era Uhum. fantástico se fosse. Então, a aceitação é plena, tudo bem, tudo é paciência, menino, temos a paciência, tudo bem. E agora, ao ouvir a Carolina falar, que eu pensei, depois tive uns meses em que tive a dar passo para trás. E por isso é que ele disse, aceita, aceitar. E por causa daquela palavra, nas últimas semanas tem feito um eco, que é difícil aceitar. Uma salva aceitar não quer dizer a conformação, estar ali, tudo, né? É Uhum. diferente do aceitar e fazer e agir de acordo, mas não é aceitar e ficar paradinho quieto à espera que Uhum. passe. Não sei. Aceitar e conseguir integrar aquilo que aconteceu na nossa vida. Eu sinto que isso é aceitar. É nós conseguirmos adaptar a nossa vida, reorganizarmos com esta nova realidade. Isso não quer Pois, dizer que nos conformar e ficarmos estagnados. Não, porque nós vamos se calhar tentar
readaptarmos-nos e reorganizarmos a nossa vida em função daquilo que nos aconteceu. Exatamente. Então, a lógica agora fez o clique e agora esta coisa, quando comecei esta conversa com a Catarina, pensei, pois é tudo muito linear, mas afinal, se fosse linear, a pessoa chegava a um tempo, sentia-se bem, eu não precisava de ajuda. Uhum. Não sei bem, isto às vezes vê assim uns pensamentos, ah, de repente que eu penso, faz-me pensar que foi assim, mas faz sentido. Termos ajuda, no caso, quando tu dizes pedir ajuda, não sei se estás a falar da ajuda psicológica. Sim, sim, mas sim. Ajuda profissional a nível psicológico mental, não Uhum. sei qual é o termo mais correto, Sim, que sim, está acho bem. Ajuda psicológica, não é? Ter um acompanhamento psicológico, de facto, é importante e parte de um sítio em que a pessoa tem de querer essa ajuda, não é? Porque a ajuda era o que eu há bocadinho te dizia, não é? Aquela história da receita. Não há uma receita igual para todos, cada pessoa tem o seu processo, cada processo de luto é único, cada pessoa lida com as adversidades da vida do seu ponto de vista, e nesse ponto de vista está as suas crenças, está a sua história, está aquilo em que acredita, tudo isto condiciona, não é? Conseguir pedir ajuda é o primeiro passo e é que como fundamental. é que se faz. Pedir ajuda, Sim. como é que tu fizeste? É bem pensado. Se calhar Não, falaste com o teu médico. senti, não, mas pois, senti que, como há uma conversa que eu tive há pouco tempo atrás, que o corpo já estava cheio e que não conseguia aguentar mais. E também eu tentei por um lado e por outro, até que encontrei agora o meu médico, o psicólogo, mas foi também mais tipo experiência. Tenho consultas remotas por, net, que acho isso fantástico. Parece que a gente sente-se mais leve, mais contraída, presencial parece que há aquilo, não sei se faço, se faço, pronto, na minha perspectiva, Hoje em dia, mas é muitas difícil pedir ajuda. Veja. não, estava a dizer que as consultas online hoje em dia são muito usadas, não é? Veio aqui ganhar muita força com a pandemia e que têm a mesma eficácia que as consultas presenciais. O que conta é de facto a relação que psicólogo e paciente desenvolvem, não é? Que é a relação terapêutica, e isso é uma parte muito importante. E o online vai facilitar muito a nossa vida, porque podemos estar na nossa casa e ter uma consulta e não temos de nos deslocar até ao sítio. E para alguém que tem algum tipo de limitação física, isso é uma grande vantagem, não é? Há bocadinho perguntava-te se tinha sido o teu médico, a pensar no médico que acompanhava o teu caso. Se tivesse sugerido, às vezes não é? Às vezes as pessoas pedem ajuda porque têm o médico de referência que sugere, às vezes são as pessoas que dão o passo e que querem marcar consulta, às vezes é a família que reconhece alguns sinais que aquela pessoa não está bem e que diz: Olha, eu acho que devias marcar consulta de psicologia, mas qualquer que seja a razão que traga a pessoa a querer marcar uma consulta, é muito importante que venha com vontade e que seja de livre vontade, não é? Que queira fazer este percurso, porque isso facilita muito poder, de facto, procurar a mudança e trabalhar a sua vida. Pois, se a gente tiver alguém conhecido que vimos precisa de ajuda, não podemos obrigar a ir procurar ajuda de ser própria pessoa.
Sim, ó, estamos a entrar num tema que é assim muito grande, quase que dá outra hora de Vou conversa. dizer. Porque, olha, agora no dia 10 de outubro, que é o dia de celebração da saúde mental, houve aqui uma entrevista na rádio ABC em que esteve presente a equipa de saúde mental aqui que vem do Hospital de Tomar, do Médio Tejo, a delegada de saúde, e tivemos aqui nós do Ombro Amigo. E falávamos precisamente disto, não é? Qual é que é o limite para a intervenção? Às vezes a pessoa até não quer ajuda e acha que não precisa de ajuda, mas se ela se estiver a colocar em risco a si ou a outros, pode ser obrigada a ter ajuda, no caso, a ser internada a nível psiquiátrico. Portanto, sim, a pessoa tem de querer, mas há exceções. Se a pessoa não quer ajuda, mas está a viver uma situação limite em que se coloca a si ou aos outros em risco, pode ser obrigada a ter acompanhamento. Então, como é que a pessoa pode fazer para encontrar ajuda no ombro amigo? Ok. Podem nos procurar diretamente. Portanto, nós estamos em Ourém, o Ombro Amigo fica na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, portanto, fica aqui no centro da cidade, e o projeto é só para pessoas residentes no Conselho de Ourém. Portanto, que eu aconselho, porque acredito que has de ter ouvintes de outros sítios também, é que alguém que precise de ajuda, que procure nos seus conselhos, nos sítios onde vivem, que respostas é que existem. No caso, há sempre psicólogos que dão consultas em contexto privado, quem tem capacidade económica para pagar pode marcar. Hoje em dia a internet permite-nos conhecer muitos psicólogos, o trabalho deles e percebermos com quem é que nos identificamos. No caso de serem pessoas que não têm capacidade de pegar consulta, devem procurar que respostas é que o seu conselho tem. Ourém tem esta valência, que é uma mais-valia de poder oferecer consultas de psicologia gratuitas para quem não tem capacidade de pagar. Às vezes isto não é uma realidade de todos os municípios, infelizmente, e nesse caso muitas vezes tem de ser um médico de família a encaminhar para a psicologia. Mas nós sabemos como é que é a lista de espera no Serviço Nacional de Saúde e como muitas vezes as consultas são dadas com muita distância uma da outra e não há um acompanhamento tão regular como seria recomendado. Sim. E tal coisa depende também de pessoa para pessoa, de cada caso. É um caso. Uhum, sim. Vai sendo avaliado, claro. O tempo que é preciso a intervenção e de quanto em quanto tempo é que são as sessões. Percebe? Para além do isolamento social, estas atividades do ombro amigo também permitem o convívio entre vários tipos de utentes. Temos workshop ou aula de teatro, como eu gosto de chamar, arte terapia, agora jogos, já nem sei, caminhadas de. Nada. Também temos um grupo de crochê, tricô, fazer tricô. Informática Já também em temos, sim. E vamos já, tendo sim. atividades pontuais. Nós gostamos muito de convidar pessoas a virem aqui partilhar os seus conhecimentos e a serem nossos voluntários, e já tivemos aqui um socorrista, uma pessoa que trabalha nos bombeiros, a vir nos dar um workshop de primeiros socorros. E Ou seja, as pessoas da areia ou ao redor podem ir ter com o ombro amigo e mostrar a sua disponibilidade para ser voluntário ou não. sim, claro que sim. Nós agradecemos muito. Também fica um alerta para quem quiser. Eu não quero ocupar muito tempo, Carolina, que sei
que as consultas e trabalham não faltam aí. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Quero-te agradecer mais uma vez o convite, dizer-te que és realmente muito inspiradora, tens aqui um caminho que eu olho e que vejo com muito orgulho. É muito bom teres este podcast e poderes ter aqui temas que são tão importantes e com convidados que também são pessoas reconhecidas nas áreas que falam. E, portanto, desejo toda a sorte do mundo e que tu continues com esta tua força que inspira. Obrigada. E mais uma vez agradeço-me a oportunidade, como amigo, de me deram para redescobrir a outra Susana que estava oculta e pensava que já tinha morrido. Digamos. Eu não quis ser tão drástica com as palavras, mas às vezes também no meu encontro uma palavra mais só. Mas é o que eu sinto. E epá, o que aconteceu comigo não quer dizer que aconteça da mesma maneira que os outros. Isto foi para mostrar que, às vezes, dando voluntariado, o redescobrir, o pedir ajuda, pode contribuir para a pessoa tenha qualquer tipo de limitação e para ter um melhor, um melhor estado de saúde e de vida. Não sei se estou a fazer-me entender. Eu própria parece-me a ficar confusa, que chegasse a um certo tempo é que as palavras acumulam-se e não sei. E depois fica aqui uma confusão, mas acho que deu para perceber a ideia Uhum, deste episódio, desta conversa. uhum. Sim, Susana. Acho que é mesmo importante. Eu gostava só de dizer uma coisa assim final, que é, há uma frase que a mim marca sempre muito e que me acompanha, que é nós sozinhos vamos mais rápido, mas acompanhados vamos mais longe. Eu E eu sei gostei. que é muito isto, nós sozinhos podemos ir ao nosso ritmo e vamos a todo lado e vamos rápido, mas quando nós estamos acompanhados, quando nós estamos integrados num sítio onde somos acolhidos, quando partilhamos a nossa vida com outras pessoas, ganhamos força, ganhamos confiança e podemos realmente ir a sítios que sozinhos não iríamos. E portanto, eu Mas, sinto que o Ombro Amigo é muito isto, é um sítio onde nós procuramos ir mais longe. e mais uma vez, eh, digo que pedir ajuda não é fraqueza nem é uma cobardia. É, é preciso também coragem para pedir ajuda e, e como a Carolina disse, acompanhar para mais longe. E pode demorar um bocadinho mais, mas vão mais longe e talvez fica o caminho fica melhor. Tem outro ambiente mais confortável. Mas é a minha perspectiva. Já viste, Susana, quando nós temos uma dor de cabeça, uma dor de barriga, quando temos alguma dor física, muito rapidamente vamos ao médico. A Sim, generalidade das pessoas, há pessoas para quem isto não é verdade e que não gostam mesmo de ir ao médico e que não vão, não é? Mas a sim. generalidade das pessoas, perante uma dor que estranhem no seu corpo, procuram ajuda. Isto não acontece tanto com a questão da saúde mental, porque as pessoas vão achando que conseguem resolver sozinhas, que vai passar, mas é tão importante nós reconhecermos que, ok, se eu não me sinto bem, se eu estou a viver alguma coisa que me desafia, que me tira a minha paz e que não me deixa bem, devo procurar sair daqui, devo procurar ajuda, porque às vezes nós não conseguimos sair sozinhos desses sítios. De uma depressão não se sai sozinho, precisamos de ajuda, mesmo. Mas também não é fácil, mas falo por mim, não é fácil assumir que se tem uma depressão. Porque eu
Antes de falar o doutor Susana, psicóloga, doutora Susana Dias, acho que não me engano, Uhum. eu pensei, eu por depressão nunca tive, mas ao falar com ela pensei, e pai, tive muita e graves, como é que eu não fiz nada para? E mesmo isso, às vezes, a própria pessoa que fala comigo, por mim, não assume que precisa de ajuda, não assume o que tem. Então, eu também não assumi as minhas limitações, tanto que eu queria fazer tudo e uma coisa, uma vez, não. Eu não faço por não me apetece. É mais ou menos esta ideia. É, por isso também é difícil e isto também é quebrar um pouquinho de estigma que sim, não precisa de ajuda, também sofremos, não é só os outros também somos nós que sofremos de ansiedade, depressão, seja do que for, porque a vida mesmo assim é altos e baixos, é um desafio tremendo. Não é Ok, tal coisa, isto está para pôr a conversa, mas acaba. é verdade. Mas mais uma vez quero agradecer, Carolina, por ter aceitado o meu convite. Estamos aqui a conversar só descontraídamente sobre um tema um pouco complexo, pelo menos para mim. Já foi muito e muito tabu. Obrigada, Carolina, e até a próxima. Susana, obrigada eu por tudo, por o convite e mais uma vez por seres uma mulher tão inspiradora. Obrigada. E assim foi mais uma conversa no podcast da Taxia e o Ror. Espero que tenham gostado desta conversa com a doutora Carolina Henrique. Obrigada a todos por acompanhar o episódio até ao fim. Tive que partilhe para que este projeto possa chegar a maior número de pessoas. Podem deixar sugestões e ideias para podcasts futuros nas minhas páginas Desafios Minha Vida, tudo junto. Lá estão por mail susana.desafiosminhavida@gmail.com. Até a próxima e que bem. Somos poucos, mas juntos somos muito mais fortes.